palavra de Deus está lá em Lucas 10:42, 10:40, né? Hoje eu quero falar sobre Marta e Maria. Eu acho que algumas citações nós já fizemos sobre Marta e Maria, mas eu quero hoje concluir as mensagens com esse texto. Diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado eu aqui, que fique servindo sozinha? Ordena-lhes, pois, que venha, ajuda-me. Respondeu-lhes o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Fala para o teu irmão aí. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Hoje eu fico feliz, porque se você está aqui, você escolheu uma boa parte. Não é fácil vir na chácara aqui, não é fácil tirar uma terça-feira aí, está começando a ficar frio. E até o irmão chegou em mim e falou: hoje quase que eu não vinha, mas eu vim. Aí eu falei: poxa, aí joga uma responsabilidade no pregador que o cara agora tem que entregar. Mas só de vocês terem o intuito de vir aqui, eu já vejo que vocês, nós homens aqui, já escolhemos a boa parte. Nós estamos falando sobre um ciclo de mensagens e eu iniciei esse mês falando sobre Moisés. Lembra sobre a história de Moisés? Deus vem até Moisés e fala com Moisés: Moisés, esse povo é um povo rebelde, esse povo é um povo duro, esse povo é um povo difícil, mas eu vou te dar a vitória. Eu vou te acompanhar, eu vou mandar o meu anjo contigo, ele vai te dar sucesso, ele vai te dar a bênção e vocês vão conseguir vencer. Mas a minha presença não vai com você. Moisés se levanta e fala: opa, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Quem lembra dessa mensagem? Aqui a gente viu Moisés orientando os nossos corações e deixando claro que às vezes a bênção do Senhor é importante, mas a presença de Deus é mais importante. Então, talvez a gente temos buscado vir na igreja atrás de uma bênção. Talvez você tenha vindo no hangar aqui para buscar uma bênção. Mas eu quero te dizer algo. Nós devemos buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Mateus 6,33 diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A presença de Deus, ela tem poder de mudar ambientes, mudar estações, mudar vidas. Paulo era um perseguidor do evangelho, mas Paulo, quando se topa com Jesus, Paulo se torna um dos maiores apóstolos que ministrou e trouxe o evangelho para nós até hoje. Então veja, a presença de Deus, só a presença de Deus pode mudar um homem que não era nada e fazer ele um homem extraordinário. A Bíblia diz também que Saul era um homem que estava buscando os animais do seu pai. E em determinado tempo, o profeta chega nele e fala: Deus te manda separar, porque você vai ser um novo rei. E naquele momento, o profeta unge ele. E ele era um homem simples, um homem do mato. Um cara que não sabia falar direito, talvez como eu e você. E a partir do momento que o profeta unge ele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele. E aquele homem se tornou um rei poderoso, um rei grande, um rei forte. Só que em determinado tempo da vida de Saul, em vez de enaltecer a Deus, Saul traz a glória para si. E aí Deus fala para ele: meu espírito vai sair de você, porque eu não estou nessa jornada que você está. E aí Davi era um pequeno pastorzinho de ovelha, e Deus vem e unge, o profeta vem e unge Davi. Davi viu toda aquela cena, e Davi, aqui é algo interessante, Davi vê um homem que era cheio da presença de Deus, e Davi vê um homem sem a presença de Deus. A Bíblia diz que Davi tocava instrumentos para acalmar o coração de Saul. Eu acredito que naquela época Saul devia estar perturbado, endemoniado, ou sei lá totalmente perdido sem a presença de Deus. Então, nós homens temos que tomar cuidado, porque um homem sem a presença de Deus, ele se torna perdido. Ele traz a glória para si, ele se ensoberbece. E aí Deus precisa levantar um novo homem, que é Davi. E aí, Davi, no Salmo 51, Davi acaba pecando, acaba cometendo
um ato terrível diante de Deus. E Davi escreve aquele salmo, e ele escreve e diz assim: Senhor, o Senhor pode fazer qualquer coisa, só não afasta de mim a tua presença. Aqui eu entendo que há um temor muito grande sobre a vida de um homem. Talvez eu e você, nós nunca oramos assim: Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Talvez nós nunca pedimos isso, porque a gente não tem noção do preço e do valor que é isso para um homem. Mas Davi entendia o que era, porque ele via isso constantemente. Um homem cheio de Deus e um homem em determinado momento, uma tragédia. E Davi escreve o Salmo 51 e ele relata no seu Salmo: Senhor, apaga da minha vida as transgressões, o meu pecado, mas acima de tudo, não me faça perder o teu Espírito. Porque um homem sem o Espírito de Deus é uma bomba. A gente falou sobre isso, é uma tragédia. Um homem sem Deus, irmãos, é uma loucura. Às vezes eu vejo algumas histórias na televisão: cara, como que esse cara fez isso? Como que aquele cara criou aqui? Como que aconteceu aquilo? E logo eu me deparo, ele está daquele jeito porque ele não tem a presença de Deus. Então, nessa noite nós falamos sobre Marta e Maria. E aqui a gente começa a entender algumas coisas. Maria escolhe estar aos pés de Jesus. Meu irmão, nós só vamos vencer na nossa vida, na nossa jornada, quando nós estivermos aos pés de Jesus. Talvez eu e você, nós estamos tentando muitas coisas, fazendo marabalismo aqui, vende aqui, troca ali, corre cá. E eu tenho hora que eu me pego assim. Essa semana eu estou com 3 carros, fazendo um rolo, não sei o que. Minha mulher falou: você virou agora garagista? Eu falei: minha filha, tem que rebolar. E depois veio em mim um sentimento tipo: você não precisa rebolar não, você precisa confiar em Deus. Porque nós homens temos essa responsabilidade. Talvez teu pai falou: rapaz, homem bom é homem que paga a conta, homem bom é homem que vai lá e faz o que tem que ser feito. E ele estava certo, só que ele não precisava também colocar toda a responsabilidade sobre as suas costas. Nós precisamos entender que há um Deus que cuida de nós, há um Deus que nos protege, há um Deus que está interessado em mim e você. Você não veio nessa noite aqui para mais uma reunião, você veio para a reunião que vai mudar a tua vida, cara. Amém? É uma reunião só que Deus precisa para mudar a nossa vida. Na primeira reunião que eu fiz aqui, o Guilherme trouxe um amigo, que eles beberam e fizeram muitas coisas erradas lá atrás, no passado, e mexeram com droga, fizeram muitas coisas. Eles estavam vindo para cá, o pneu da moto estourou. E o cara falou: vamos desistir, não vamos não. Ele falou: não, é para ir. Porque isso, quando dá tudo errado, é para nós irmos. E ele pegou, ligou para o patrão dele, pediu R$40 emprestado, que eles não tinham R$40 para trocar a câmera da moto. Por que você não ligou para mim? Nós já tínhamos buscado vocês. E esse irmão veio, sentou aqui, e ele não entendia, e falou: vamos lá para essa reunião, vamos ouvir o que vai ser lá. Quando eu abri a Bíblia, eu comecei falando sobre Moisés. E adivinha o que? O nome do cara era Moisés. E eu olhava para ele, ele olhava, tá toda hora chorando. Eu falei: rapaz, será que eu estou fazendo alguma coisa com esse cara? Ele estava chorando porque lá no início, Deus tinha marcado ele. Lá no início da sua vida, teu nome não é por acaso, meu irmão. Deus já tinha te marcado. Talvez a gente andou com muito tempo como fugitivo, fugindo da presença de Deus, fugindo daqui, fugindo dali. E naquele dia, depois ele contou para mim: eu vou voltar para a casa de Deus. Eu sou divorciado da minha mulher, eu estou todo enrolado, mas eu vou refazer o meu caminho. E ele veio uma vez só e nunca mais voltou. Mas agora o Gui mandou mensagem para mim: voltou com a mulher, está se reconstruindo, está se edificando. O que é isso, meu irmão? É o hangar? Não é. É a presença de Deus. É a presença de Deus que vai alinhar a nossa vida. Eu não sei o que você está carregando, o fardo talvez que você está passando, mas eu quero te dizer hoje: lança aos pés de Jesus. Todas as nossas vitórias nós vamos vencer aos pés de Jesus. Maria sabia disso. Maria, quando vê Jesus, ela corre aos pés de Jesus e se dobra aos pés de Jesus. Maria queria a presença de Deus. Marta, sua irmã, pelo contrário, mesmo vendo Jesus, se preocupava com muitas coisas. Eu quero te perguntar nessa noite: qual é a sua preocupação se Jesus estiver aqui nessa noite? Talvez você ia estar aos pés de Jesus, ou talvez você ia estar preocupado com o ar-condicionado, com o som, com as luzes, com a comida. O que nós vamos dar para Jesus? O que Jesus vai comer? Rapaz, nós temos que estar preocupado com a comida boa. E Marta vem e corrige sua irmã. Olha que impressionante isso. Marta vem: mestre, o senhor não se importa não, que essa mulher está aí, ela não vai me ajudar não?
Talvez nós estamos assim, preocupados, nervosos. E aí Jesus vem e está dizendo para mim e para você nessa noite: calma, baixa a tua bola. Você só precisa de uma coisa. E a Maria escolheu a boa parte. Está aos pés de Jesus. Então, meu irmão, eu entendo que as nossas vitórias, a partir de hoje, nós vamos vencer aos pés de Jesus. Moisés sabia disso, que ele poderia ter sucesso, ele poderia fazer o seu nome ser marcado naquela história. Mas ele sabia que a presença não estaria com ele. Talvez nós vemos muitos homens de sucesso, de vitórias, homens que alcançaram lugares que a gente almeja, mas que não têm a paz, porque a paz só quem pode nos dar é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. Então, não adianta você vencer uma batalha se você primeiro não vencer a si mesmo. Maria entendia isso. E eu quero questionar vocês aqui. Quais têm sido suas escolhas? As tuas escolhas têm te aproximado de Deus? Reflita sobre isso. As suas escolhas têm feito você um homem melhor? Fala para o teu irmão, agora pegou, hein? Meu irmão, as suas escolhas definem o seu futuro. Isso é muito importante, cara. Tuas escolhas definem o seu futuro. Talvez nós estamos escolhendo hoje aqui a nossa área profissional. Ou tem que achar no mercado a área que está mais dando dinheiro aí. Mas eu quero te dizer algo. Não adianta você ficar rico sendo pobre de espírito. O índice de suicídio que existe mais hoje é na classe média alta. Por que será? Tem uma frase de Mike Tyson que ele disse: Deus me puniu dando tudo que eu queria. Tudo que eu quis, tudo que eu desejei, eu consegui. E aí você fala, cara, mas será que é isso mesmo? Vamos para a Bíblia. Salomão diz que tudo que ele quis e tudo que ele desejou, mais de 1000 mulheres ele teve. E ele termina a sua jornada num espírito de depressão, cansado. E ele narra seus últimos textos bíblicos e ele escreve: vaidade, vaidade, tudo é vaidade, tudo é um peso debaixo do sol. Olha, um homem que começa em Deus, ele termina longe de Deus. Um alerta para nós homens nessa noite: o Senhor não está preocupado como você começa, o Senhor está preocupado como a gente vai terminar a nossa jornada. Hoje é uma noite da gente afiar o nosso machado. Talvez você ainda não é aquele cara que se almeja. Cairo, eu não sou aquele nota 10 ainda, eu não sou o camisa 10, mas Deus está te preparando aqui no hangar. Não fica olhando para frente, não se compare com outra pessoa. Talvez a gente se compara, ô louco, o cara está muito melhor que eu. Eu brinco, falo lá no futebol, eu faço a minha jogada, porque se eu olhar os meus são muito bons. Só que eu já comecei a incomodar. Lá no grupo nosso lá, Leandro, os caras falaram: vocês criticam o Cairo, que ele é o mais ruim, mas toda a foto, só ele que está na vitória. Eu falei, para você ver, os resultados falam mais que as nossas atitudes ali. Né, vida? Os meninos é bom, só que a vitória só está com nós. Então a gente precisa entender, meu irmão, que a minha jornada e a tua é uma jornada individual. Essa nossa caminhada com Deus é individual. Não se compare com ninguém. Maria não estava preocupada com outra pessoa que estava ao seu lado. Preste atenção, quero discorrer sobre esse texto aqui. Jesus disse para Marta: Marta, uma coisa só é necessária. E aqui eu começo a entender algumas coisas. Homens que andam instáveis nas suas emoções, que andam preocupados com o que as pessoas acham de você. Ah, fulano falou isso de mim. Ah, esse ciclano falou aquilo de mim. Veja Maria, que Maria estava aos pés de Jesus. Maria não se importa pelas reclamações da sua irmã. E sabe uma coisa que eu entendo aqui? Quem está em Deus, quem está aos pés de Jesus, não se importa com o que os outros falam de você, meu irmão. Eu vejo homens mais velhos, barbudo aí. Os caras estão preocupados com o que fala dele. Às vezes a gente dá ouvido para as pessoas.
Maria só dava ouvido para Jesus. E eu entendo algo aqui, quando eu estou aos pés de Jesus, eu não consigo ouvir as reclamações, as murmurações, os problemas da minha vida, porque eu estou em Jesus, cara. Quando você está em Deus, meu irmão, você não reclama das pessoas que falam mal de você, ou as pessoas que te criticam, ou aquele amigo de trabalho lá que fica arrumando encrenca com você, porque você está em Deus, cara. Quando nós estamos na alma, quando nós estamos nas emoções, qualquer coisa nos ofende. Tua mulher fala um negócio que você já vai dar o truco nela. É assim ou não é? Ou é só lá em casa? Quando você está com sangue no olho, cara, quando você está andando pela sua alma, a pessoa fala um negócio pra você fala, cuidado, hein? Cuidado. Quando tua mulher fala alguma coisa, você fala, o que foi que você falou? Você está faca na caveira. Isso acontece, não é sempre, mas acontece. Por isso que eu entendo quando eu estou em Deus ou quando eu não estou em Deus, os meus sentimentos, as minhas emoções. O homem tem que lidar com essas emoções. Nós não podemos ser instáveis, meu irmão. Nós não podemos andar por circunstância. Ai, terça eu estou bem no hangar. Estou saindo daqui cheio de Deus. Amanhã eu estou uma tragédia. Não pode ser assim. A nossa vida não pode ser esse pico e vale, altos e baixos. Nós temos que ser constantes. Amém? Deus procura homens aqui que sejam constantes nas suas buscas por Deus. Tem gente que começa um propósito, não, eu vou ficar 30 dias orando aqui, eu vou subir no monte, como antigamente o povo orava, vamos 30 dias no monte. Depois fica 60 dias fazendo só merda. Eu não vou falar de outros, né? Tem gente que tira 40 dias também, outros não sei o quê, que não pode isso, não pode aquilo. Depois só faz cagada. Que possamos ser fervorosos na nossa busca por Deus, que possamos clamar a Deus todo momento da nossa vida. Senhor, eu não estou bem. E o exemplo nosso aqui é Davi. Davi não estava bem. E sabe o que Davi fazia? Senhor, aquieta minha alma. Olha a oração de um homem de Deus, que reconhece em si as suas fragilidades. Senhor, eu não estou bem, eu estou perturbado. A minha cabeça pensa um monte de bobagem. Como que eu vou vencer isso aqui, Senhor? Davi dá uma ordem para a sua alma. Aquieta-te, ó alma, aquieta-te. Que eu possa me voltar a crer em Deus de novo, que eu possa me voltar a me conectar com Deus. Então talvez eu e você, nós precisamos nessa noite dar uma ordem para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, que seja um homem que tenha inteligência emocional. Hoje eu conversei com o Flavinho agora ali, ele já falou, eu tinha já um compromisso, eu ia lá trabalhar hoje, mas decidi vir no hangar, faz tempo que eu não venho. A atitude de um homem que está ligado, que está esperto, porque não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta eu estar bem para todo mundo, sendo que eu chego dentro do chuveiro lá, eu choro. Deus quer trazer uma prosperidade completa na nossa vida. Nós homens não adianta a gente estar bem para todo mundo e dentro de nós estarmos ruins. Quem está entendendo isso? Maria entendia isso perfeitamente. E quando Maria escolhe uma coisa só, a vida dela é transformada. Nós devemos parar de se preocupar e andarmos ansiosos. Aqui no texto diz que a preocupação é o começo do ateísmo. Sabe o que é o ateísmo? É não acreditar em Deus. Quando a gente anda muito preocupado, muito ansioso com amanhã, a gente já automaticamente já se desconectou da essência, da presença de Deus. Então quando eu começo a comer a unha, logo vem volta para si. Quando você começar a comer unha, quando você começar a andar agitado, preocupado com amanhã, volta para si. Deus, em nome de Jesus, põe a mão na tua cabeça. Em nome de Jesus, eu não aceito esses pensamentos me dominarem. Eu não aceito essa voz que fala no meu ouvido que eu não vou vencer. Eu não aceito essa voz que me fala que o Senhor não é comigo. E aí a nossa vida vai começar a ter um novo sentido, E aí a gente, quando está em Deus, você para de dar ouvidos às vozes do mundo, às vozes das pessoas que estão ao seu lado, e você começa a dar voz àquele que de fato, o único que é importante aqui, o Senhor. Ele quer dar direção para nós. A Bíblia diz que ele conduziu o povo, mais de 3 milhões de pessoas, e a nuvem
estava sobre aquele povo, protegendo eles do sol. E de noite, a nuvem virava uma coluna de fogo e protegia eles do frio. Cara, esse é o nosso Deus. É o Deus que cuida de nós, que quer nos dar direção, que quer nos ajudar nos nossos problemas. Então pare de brigar com Deus nessa queda de braço hoje. Fala, Senhor, eu entrego. Eu me submeto a Ti. Eu quero que o Senhor faça parte desse projeto comigo. Eu quero chamar, convidar o Senhor a participar da minha vida. Eu preciso da Tua força. Eu preciso do Teu direcionamento. Basta uma pitada de humildade e reconhecer as nossas fraquezas. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era o cara, mas porque ele reconhecia as suas limitações. E a maior preocupação de Davi não era com a coroa, era com a presença de Deus. Então, que nessa noite possa vir em nós um batismo no nosso coração, que a gente reconheça que Deus, sem Deus nós não somos nada. Que a gente precisa de Deus para todas as nossas decisões. Às vezes parece simples, meu irmão, mas o fato de você ir no mercado, o fato de você fazer uma compra de alguma coisa, o Senhor quer participar disso contigo. O Senhor quer se fazer presente nisso. E depois você vê uma satisfação, numa condução, num cuidado. Irmão, é muito bom você sentir o cuidado de Deus. É muito bom você sentir que Deus está cuidando de você. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Deus quer que a gente se dobre e reconheça que Ele é o nosso Deus. Que a nossa vida sem Ele não é nada. E que nós precisamos dEle, porque é a presença de Deus que vai mudar todas as coisas. O teu problema nessa noite não é dinheiro. O teu problema nessa noite não é a mulher. O teu problema não é o nome no Serasa. O teu problema não é cliente. O teu problema é reconhecer que falta uma coisa para você. Talvez nós somos como Marta, agitados para um lado e para o outro, preocupados com muitas coisas. Mas uma coisa só é necessária, a presença de Deus. Fala para o teu irmão, uma coisa só é necessária, é a presença de Deus. Que Jesus seja a resposta de todos os nossos problemas nessa noite. Que possamos entender que quando estamos em Deus, ninguém nos ofende. Ninguém rouba a nossa paz. Eu brinquei com os meninos lá no futebol. Até um amigo lá saiu do grupo, porque não gostou do rachão. E depois eu chamei ele num outro momento, falei, não faça isso não. Não, mas não gostei, não faça. Ninguém tem o direito de roubar a tua paz, cara. A tua paz é muito importante. A Bíblia diz que Jesus fala, quando você for até um irmão, saude ele com a paz. E se o irmão não estiver em paz, você retome a sua paz para si. Olha que sério isso. Tem gente que está atribulada. Tem muita gente que está inconsciente. E essas pessoas atribuladas querem roubar a tua paz. Então dê valor à tua paz, dê valor a essa alegria que você tem no simples. Porque Deus vai te exaltar sobre lugares altos, meu irmão. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. O problema é que a gente já está preocupado com mais, e mais, e mais. E Deus fala, uma coisa só é necessária. Essa paz que você tem. Porque quando eu trabalhar dentro de nós, quando Deus trabalhar dentro do meu coração e me preparar, aí sim, eu vou estar pronto para as coisas grandes da nossa vida. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero falar algo para vocês. Quando nós estamos em Deus, meu irmão, você não vai mais olhar para as coisas como problema. Você vai olhar como oportunidade. A partir de hoje, você sai daqui com essa decisão. Deus, isso que está acontecendo comigo não é um problema. Isso é uma oportunidade que o Senhor está me dando para eu crescer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Meu irmão, às vezes você está passando um processo, eu não conheço, eu não sei, mas Deus sabe o que você está passando.
e você está se sentindo esticado, igual uma borracha, assim, aquelas borrachas de leite. Você fala, vai arrebentar. Mas Deus está dizendo para você, não vai arrebentar. Porque esse processo não é para te destruir, é para te fortalecer, cara. Então, melhore a sua ótica. Tire o olhar do problema e veja, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer fazer comigo? Que eu não estou conseguindo enxergar. Tem aquela história da mulher de Abraão, a sua serva, Agar, né? E Abraão manda ela embora. E Deus fala, pode ir que eu sou com ela. E ela vai pelo deserto. E chega um determinado momento, estava ali o filho dela. E ela acaba a comida, acaba a água, acaba tudo. E ela começa a se desesperar e ela fala assim, eu vou morrer nesse deserto. Deus me entregou aqui para morrer. E ela pega o seu filho e coloca ele num cantinho e fica mais distante porque ela não queria ver o filho dela morrendo. E aí naquele momento, Deus pega e abre os olhos dela. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. E quando ela olha, naquele lugar, estava saindo um jarro de água, estava fluindo águas do deserto. E eu falei, Senhor, que impressionante isso. No meio do deserto, fluiu águas. E Deus ali o alimentou, e Deus ali a saciou. Que fase da nossa vida que Deus precisa abrir os nossos olhos para a gente poder ver que mesmo no deserto o Senhor vai suprir a nossa necessidade. O Senhor quer abrir os seus olhos nessa noite. Não tema, meu filho, tu não vai morrer não. Tu não vai ser sucumbido não. Tu não vai ser destruído não. Tem água para você no deserto. Você só precisa enxergar isso. Você só precisa me colocar nesse projeto. Você só precisa atrair a minha presença. E eu vou fazer as coisas extraordinárias acontecer. Em outro determinado momento da Bíblia, Maria estava derramando sobre Jesus um óleo, um perfume muito caro. E os discípulos de Jesus estavam em volta dele. E os discípulos começaram a comentar, mestre, essa mulher está derramando um perfume muito caro sobre você. Nós poderíamos alimentar muitos e muitos pobres. E Jesus pega e corrige eles. Pare com isso. Os pobres sempre vocês vão ter do seu lado. Mas o que essa mulher está fazendo aqui comigo hoje? Ela está me ungindo e me consagrando para o sacrifício. E eu vou dizer mais. Essa atitude dela, por onde a palavra de Deus for, essa atitude dela vai ser lembrada. Pela honra, pela adoração, pelo amor que ela teve por mim, pela presença de Deus. E até hoje nós estamos aqui falando sobre essa adoração. Maria não abriu igreja, meu irmão. Maria não tinha célula. Maria não era do hangar. Maria não batizou 100 pessoas. Maria simplesmente adorou a Deus. E a sua atitude foi escrita na Bíblia. E o Senhor disse, o que essa mulher fez hoje vai ser marcado por gerações e gerações, porque ela desejou uma coisa, a presença de Deus. Que possamos nessa noite sair daqui decididos, Senhor, eu preciso da Tua presença. A solução da minha vida não é esse sistema novo, a solução da minha vida não é ter mais empregados, a solução da minha vida não é trazer mais clientes, a solução da minha vida é eu estar aos pés de Jesus, é eu reconhecer que eu preciso de Ti. O meu diploma não é maior que a Tua presença. Os meus bens não é maior que a Tua presença. Meu irmão, Deus quer nos preparar nessa noite para que Ele possa derramar sobre nós a presença de Deus e, consequentemente, a gente está consciente de que possa acontecer qualquer coisa na nossa vida, nós não vamos ser instáveis, nós não vamos mudar, porque sempre o Senhor está em primeiro lugar. Busque o Senhor nessa noite, meu irmão. Busque o Senhor como nós buscamos o ouro e a prata. Busque o Senhor como você busca as coisas maiores da sua vida, e você vai ver que a tua vida, a tua família vai tomar um caminho diferente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Maria sabia disso. Por isso os seus atos eram lembrados.
E eu finalizo isso. Homens, nós só vamos vencer o pecado se nós estivermos unidos de mãos dadas com Jesus. Às vezes as pessoas me perguntam: Cairo, como é que você ficou? Como é que você venceu a pornografia? Como é que você venceu o desejo? Essas questões sexuais do homem. E eu confesso para você, meu irmão, só se entregando a Jesus. Só se entregando a Jesus, de verdade. Não tem super-homem, não tem receita mágica, não tem homens que são extraordinários. Só tem um objetivo: o Senhor Jesus. Quando eu me dobro ao Senhor, quando eu reconheço o meu pecado, as minhas fragilidades, o homem falho que eu sou, o Senhor supre. O Senhor nos ajuda. E eu quero lembrar disso no final aqui desse hangar. Se você tem passado algum momento, alguma dificuldade no pecado, Cairo, eu não tenho conseguido vencer a pornografia. Eu não tenho conseguido vencer essa masturbação, esse vício terrível de sexo. Toda hora que eu vejo, eu quero mais, eu vejo mais. Eu parei até de procurar minha esposa por causa disso. Eu quero que você ore aí e confesse isso ao Senhor. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Talvez o teu problema seja isso, meu irmão. E eu confesso para você, eu só venci a pornografia, tenho vencido todos os dias em Deus, clamando a Deus: me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu não tenho dificuldade com dinheiro, eu não tenho dificuldade com coisa, não tenho dificuldade com... A minha maior dificuldade é mulher. E quando eu reconheço que a minha dificuldade é mulher, eu peço a Jesus: Senhor, me ajuda. Eu não posso brincar com fogo. Eu não posso estar em grupo de WhatsApp que as pessoas ficam mandando vídeo, cara. Eu não posso deixar a minha carne ser alimentada por isso. Então, ponto final nessa noite. Se o teu problema é lidar com o dinheiro, abre o teu coração nessa noite. Senhor, eu preciso da tua presença na minha vida. Eu preciso me humilhar diante do Senhor e dizer: eu não consigo lidar com o dinheiro. Eu vejo o dinheiro, me desperta o monstro que há dentro de mim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E o Senhor está nessa noite aqui disposto a te ajudar. Confesse o seu pecado. Nós vamos ter um minuto de adoração. E eu quero que você ore.